Daniel pra dentro, passou, vai pintar o gol, Robert pra fora! Pra fora! Pra fora! Inacreditável! Olha a bronca do Danilo. Sem goleiro, praticamente, sem defensor, de cara pro gol na linha da pequena área. E esse desgraçado chuta a bola pra fora, Torvano. Eu não sei se foi pior o chute ou o elogio que você fez pra ele. 105 FM Futebol Club. Me lembro como se fosse hoje, dia 16 de junho de 2004, estádio Bruno José Daniel, São Santo André 1, Mojimirim 1, pela Rádio ABC, Santo André. Eu, Roberto Camilo, Bárbara Tellini, já falecido, Roberto Camilo, Bárbara Tellini. Olha, eu vou te falar que para quem nunca tinha feito uma profissional, e desde criança treinava, né, desde os 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu vou dar uma nota 6. Vou te dizer que hoje, profissional já sem cabelo, na época eu tinha cabelo, né? Eu faço, às vezes, transmissões piores do que aquela, viu? Foi bacana. Ô, Marcelo, já trazendo agora para o nosso dia, né? Nosso dia a dia mais atual, nós estamos gravando essa entrevista, né, um dia após a conquista do Campeonato Paulista pelo São Paulo, qual você narrou. Existe uma preparação diferente para uma final? Porque geralmente a transmissão abre um pouco antes, né, quando é um jogo assim mais importante, acaba encerrando um pouco depois do que já está acostumado. Como que você se prepara? Aquecimento de voz é diferente, enfim, o estudo tem que ser um pouco mais completo. Como que é feito isso? Ontem tinha, além de tudo isso, né, Carol, tinha a estreia do Denilson, né? O Denilson estreou na rádio ontem, então era uma responsabilidade a mais, porque o cara é maior que a gente, né? Campeão do mundo, não tem nem o que falar. A gente faz sim. Eu confesso que nessa final eu não consegui fazer a preparação que eu gosto, que eu fiz na Libertadores, por exemplo, que eu estava lá no Rio, concentrado só para aquilo, porque eu sou o Júlio, né? Eu tenho muitos empregos, então nesse mesmo fim de semana eu tive que transmitir a Copa do Mundo de triatlo na TVN Esportes, que aconteceu lá em Portugal. Tive a primeira final do NBB entre Flamengo e São Paulo no sábado, então eu não consegui parar para pensar o jogo, porque eu gosto de 3 dias antes pensar só naquilo. Tinha um susto a mais, porque a minha voz ela não tá legal, desde quarta-feira eu tô com uma rinite brava, que junta com a maratona de jogos ela piora a voz, então eu fiquei um pouco mais disciplinado nos exercícios que a minha fonoaudióloga Juliana Portas me passa há muito tempo, que no dia a dia, eu confesso que a gente não faz tanto, mas para uma final a gente faz, né? Porque não pode falhar a voz, mas tem uma coisa a mais, que é o texto. Eu tenho aprendido desde 2018, 17, 18, que o texto é fundamental para o narrador. Às vezes mais do que a voz, mais do que o ritmo, mas aquilo que ele tem para falar no momento importante é o que define se esse cara vai ficar guardado no coração de vocês ou não vai, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo olhar e ver quais são as histórias que podem sair de um jogo como o de ontem. Pô, do São Paulo era óbvio, né? Assim, a fila no Paulista, eu nunca tinha gritado São Paulo campeão paulista como profissional, as histórias dos meninos, do próprio Luciano que fez gol, do Luan que fez gol, Cutia, o Crespo, tinha um monte, tem um caldo lá de cultura, mas eu gosto de anotar isso. Para se pintar alguma coisa, né? E do outro lado, um time que é campeão de tudo, que não perde a fome, que está ali sempre disputando, que tem um grande orçamento, que tem um torcedor muito ansioso por mais títulos e tal. Então eu levei esse enredo para lá. Para na hora que as coisas acontecerem, se acontecerem, a gente usa. O Osmar Santos ele falava muito isso, eu aprendi com os Carolices lá na Rádio Globo, que você estuda para uma transmissão de rádio 100% para usar 20%. Porque a gente tem que descrever o jogo no rádio, né? Não dá tempo de você ficar contando história como na televisão. Então eu levei tudo isso e acabei usando, né? Principalmente a do Luciano, que meio que na hora saiu lá, que ele já tinha vestido o tricolor no Rio e no Sul, mas foi em São Paulo que ele tinha que brilhar aqui mesmo. Então saiu um texto bonito, saiu uma coisa legal. Eu costumo pegar gritos de torcida para usar em jogos especiais, para declamar em momentos especiais. Então é isso que a gente faz, que a gente não faz no dia a dia,
porque esse é o grande momento, né? O grande momento para quem ouve, mas é também um grande momento para a gente que faz. Ô Marcelo, você respondeu um pouquinho da minha pergunta nessa resposta que você deu para a Carol, mas eu vou insistir um pouquinho nessa questão da diferença de uma transmissão de rádio para TV, né? Como você disse, você é um júri, tem vários empregos, na TV você consegue contar mais histórias, na rádio você tem que descrever mais o que está rolando, que a pessoa não está vendo, né? A pessoa só está ouvindo. E eu queria saber um pouco mais sobre essa diferença de preparação, também do ritmo, né? O Marcelo Adnet, inclusive, tem um quadro sobre essa diferença de narração entre rádio e TV. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como que são essas diferenças aí no dia a dia de um narrador. Eu costumo dizer, Vinícius, que narrar no rádio é mais gostoso, embora seja mais físico para a gente, né? Porque a gente é quase que como se a gente estivesse fazendo um sprint de 90 minutos, né? Correndo ali atrás do que está acontecendo. E na televisão eu acho mais difícil, porque você tem que pensar para fazer. Na televisão eu já fiz um monte de coisa, vôlei, basquete, faço MMA agora na Rede TV, futebol inglês e tal. E você tem a imagem. Então a imagem na televisão ela é muito mais importante do que você. No rádio, você e os outros, né, da equipe, as vozes são fundamentais. Na televisão, não são. Então, você tem que saber se encaixar dentro daquele cenário, entendeu? Como é que eu, como diz o Silvio Luiz, eu legendo aquelas imagens, né? O que eu tenho que colocar ali para que eu seja relevante? Porque senão o cara baixa o volume e não precisa de mim, né? Então, aí você estuda mais, você pega mais dados, você conta mais histórias, você tem que fazer correlações, às vezes com a bola rolando, de dados, de estatística daquele cara, que característica de jogo ele tem, você tem que conhecer um pouco mais do jogo, do esporte, então demanda mais estudo, né? Eu vou amanhã gravar as lutas do One Championship lá para a Rede TV, eu vou gravar umas 4, 5 lutas, eu tenho que ficar 2 horas aqui estudando os caras, porque não basta só falar que ele deu um jab, um direto, isso aí o cara tá vendo, mas quem é aquele cara? De onde ele vem? Né? Qual a história que ele tem no MMA? Por que ele é grande? Por que eu tenho que parar para ver esse cara lutar na Rede TV? Então a gente tem que responder a todas essas questões enquanto o evento está rolando. É muito difícil, entendeu? Eu acho um desafio muito grande, de fato, e quando eu tenho 2, e esse final de semana vai começar essa minha loucura aí, com o Brasileirão para o exterior, vai ter TV e rádio no mesmo dia, é complicado você virar a chave, né? Porque o ritmo de voz muda, a tua voz muda, a velocidade da tua fala muda, porque se eu começar a falar que a Carol tá aqui na minha direita e você aqui embaixo, outra aqui embaixo, fica frenético demais. O cara que tá olhando fala, mas esse cara é louco. Então você tem que segurar, é um batidão, né, com uma valsa. A televisão é uma valsa, o rádio é um pancadão. Você tem que saber dosar, entendeu? Marcelo, eu gostaria de saber como que surgiu a narração. Aí, minha voz está... Eu narrei muito ontem, gritei muito ontem. Eu imagino. Mas eu queria saber como começou a narração na sua vida, né? Porque a gente que gosta de esporte sempre procura... O sonho é ser jogador de qualquer modalidade, normalmente é o futebol. Eu queria saber como surgiu. E aí, aproveitando que você já falou que fez triatlo, já falou de luta, futebol... Qual que é o esporte mais complicado para se preparar? O mais complicado, tipo, não só na narração, né? Mas para fazer todo esse estudo até hoje, de tudo que você já fez aí, aonde você ficou, tá difícil. Eu vou começar pela última, né? Esse final de semana eu tive até uma experiência meio ruim com isso. Eu sou muito ruim com números, sou péssimo com números. Então, todo esporte que envolve tempo e envolve cálculo, para mim é complicado. Automobilismo, por exemplo, né? Eu fiz Fórmula Indy, fiz Fórmula 1 no rádio, na Band News no ano passado, na CBN, né, em 2015, na Rádio Globo. E esses esportes de corrida, né, corrida de rua, o próprio triatlo que eu nunca tinha feito, foi a primeira vez esse final de semana, eu fui traído por uma conta que eu achei que estava certa e não estava, e falei uma barbaridade na transmissão do triatlo no sábado, e eu saí de lá arrasado, quando eu soube que tinha feito isso, né? Então, esses esportes, para mim, são bem difíceis. E não é pela pesquisa, porque a pesquisa é o mais fácil, na verdade. Você tem tudo na internet, né? Se você não sabe onde está aquilo, aí entra o jornalista e começa a perguntar, ligar para amigo,
Graças a Deus eu tenho grandes amigos, o Everaldo Marques é um irmão, me ajuda muito, né? Ele, o pessoal dos esportes olímpicos, que são muito dedicados e muito solícitos, né? Quando a gente precisa. Então a pesquisa para mim é o tranquilo. Agora, olhar, por exemplo, em automobilismo, que carro é aquele, meu? De quem? Porque a gente não acompanha tudo, é impossível você assistir tudo, né? E hoje eu faço muito mais futebol que as outras coisas, então tem que acompanhar mais futebol, né? Então, quando cai uma coisa dessa no meu colo, eu faço com muito mais tensão, né? Porque você não quer errar. Então, esses esportes para mim são bem complicados de fazer e de vez em quando eles caem para mim aí, a gente vai meio com medinho, mas vai com medo mesmo. Sobre a narração ela sempre foi a minha vida, assim, desde de garoto. Quando eu era criança, meu sonho era ser motorista de ônibus de viagem, era isso que eu queria ser, do Cometão. Mas depois, quando meu pai começou a me levar nos estádios para assistir futebol, ele já ouvia muito rádio, meu pai ouve muito rádio desde sempre, e meu pai sempre foi fã do Osmar Santos, né? E ele que, numa casa que minha mãe ouvia Rádio América, Capital, Record, aqueles grandes comunicadores ali, Correia, Paulo Barbosa e tal, eu cresci com o rádio em casa, o tempo todo, o dia inteiro, jornal de manhã, esses caras no meio da manhã e o futebol da tarde para a noite com meu pai, no final de semana a gente ouvia jogo junto. Então eu joguei futebol um pouquinho, joguei futsal, fui um bom goleiro até de futsal, fui um lateral esquerdo bem meia boca, mas nunca pensei em ser jogador, eu queria ser narrador mesmo. Eu ia para o estádio não para ver o jogo, eu ia para o estádio para ouvir o jogo enquanto eu estava vendo, entendeu? Era uma loucura. E eu ouvia todos, eu ouvia o Zé Silvério, eu ouvia o Fiore, eu ouvia todo mundo. Mas em 90, né, meu pai corintiano, eu ia com ele nos estádios para ver aquele Campeonato Brasileiro de 90. Foi a primeira vez que eu fui aos estádios com meu pai naquele ano, né? E naquela semifinal de 90, eu estava no Pacaembu, que o Corinthians virou contra o Bahia. E no gol de falta que o Neto fez, a narração do Oscar Ulisses na hora e aquilo tudo, eu tinha 11 anos de idade, né? O estádio lotado, aquela puta festa, não sei o quê. Aquilo me deu um estalo que eu falei, é isso que eu quero ser. Eu quero ser narrador. Enquanto eu estava lá, eu quero ser narrador porque eu quero trabalhar lá, na Rádio Globo, com esse cara. Isso em 90, né? E eu persegui isso a vida toda, meninos. Tudo que eu fiz na vida, porque um dia eu ia trabalhar na Rádio Globo. Era o sonho, era mais do que um sonho, era uma obsessão mesmo. Então, eu fui estudar no Rio Branco, meu pai trabalhou lá, né, até o ano passado, 40 anos de Rio Branco, ganhei uma bolsa, fui para lá, larguei tudo que eu fazia, fui para lá estudar porque eu queria ser jornalista, porque eu queria entrar na Rádio Globo. Então, tudo que eu fui construindo na minha carreira desde 90... foi para alcançar o objetivo que eu alcancei em 2015, quando eu entrei lá. Então, eu respirava narração, eu comia narração, eu lia sobre narração, muito mais do que do futebol. Eu não entendo de futebol, eu entendo de narração. Você falar para mim, eu sei falar do que eu faço, dos caras, mas time histórico, eu não lembro de nada, não lembro o nome de jogador. Agora, depois de 16 anos de profissão, que eu estou estudando tática de futebol para aprender um pouco mais, para melhorar minha transmissão e tal. Mas eu era fanático por rádio a vida inteira. Então, isso sempre fez parte de mim. Você pergunta para um adolescente, o cara quer ter um carro, ele quer comprar uma casa, ele quer casar. Eu queria trabalhar na Rádio Globo, era isso. Só isso. Temos um gosto em comum, né? Viu, Marcelo? Porque eu também sou apaixonada por rádio. Eu acho que quem não é apaixonado por rádio é porque não conhece o rádio profundamente. Eu acho que é bem isso, assim. Enfim. Não fantasia, né? Rádio é fantasia, é a coisa mais deliciosa que existe. As pessoas estão perdendo isso, infelizmente. Exatamente. Bom, eu queria te fazer uma pergunta que provavelmente deve ser a que você mais responde toda vez que você deve dar entrevista, que ela sempre deve pintar aí. Aquele gol do Robert, do jogo o desgraçado. Faria de novo? Arrependo. Tem um outro, né? Isso de novo depois, em algum outro momento? Aconteceu pouco depois, assim, com um outro cara do Palmeiras chamado Kleber, que eu chamei de estrupício no ar. Se você procurar, tá cheio aí, né? No YouTube de gente que capturou aquela transmissão da 105 e tá aí rodando até hoje. Daniel pra dentro, passou, vai pintar o gol, Robert pra fora! Pra fora! Inacreditável! Eu já
Olha a bronca do Danilo. Sem goleiro, praticamente, sem defensor, de cara pro gol na linha da pequena área. E esse desgraçado chuta a bola pra fora, Torvano. Eu não sei se foi pior o chute ou o elogio que você fez pra ele. 105 FM Futebol Club. Eu me arrependo muito, na verdade. Hoje é engraçado, você vai lembrar, vai dar risada e tal, todo mundo vai lembrar. Mas com a cabeça que eu tenho hoje, eu jamais faria um negócio daquilo. É que a 105 era aquilo, né? A gente era aquilo, eram 10 moleques que estavam ali começando na profissão e que se davam ao direito de sair um pouco do trilho em alguns momentos, né? O Hugo Botelho mandou o Arce a merda no ar, né? Com perdão do termo aqui, mas ele fez isso, né? Então a gente fazia essas coisas. Aquele jogo foi muito engraçado, porque eu já fui para aquele jogo pé da vida, porque aquele jogo contra o Sertãozinho devia ter sido no domingo à tarde, e caiu um pé d'água em São Paulo, alagou o Palestra Itália, o antigo, e aí mandaram o jogo para Barueri segunda-feira à tarde. Vocês imaginam o meu humor, né? E eu já estava daquele jeito, e assim, né? Você tá lá, Palmeiras Sertãozinho, você tá fazendo a transmissão para o palmeirense, não para o torcedor do Sertãozinho, evidentemente, né? E você tá lá, o Palmeiras martela, não faz gol, e você querendo gritar gol. Já tô aqui, eu quero gritar um gol. No fim do jogo, o cara tira o gol do Danilo. Ele tirou o gol do Danilo em cima do gol. Aí saiu, né? Esse desgraçado botou o pé na frente e tirou o gol. Mas eu me arrependo muito, porque a gente não pode fazer isso com um profissional que está ali trabalhando, né? A minha sorte é que a gente estava numa rádio que, embora tivesse uma grande audiência, não tinha a mesma repercussão se eu fizer isso na Band News agora, ou se eu tivesse feito isso na Rádio Globo, né? Então, isso não vai acontecer mais, mas hoje é engraçado. Ô Marcelo, eu vou fazer outra pergunta que você já deve ter respondido várias vezes também, né? Mas é sempre bom deixar registrado aqui, né? Nesse especial. E eu vou emendar uma outra pergunta, na verdade, em cima dela. Primeiro, como surgiu o bordão caçapa, né? Na hora do gol? Você já deve ter respondido isso várias vezes. E eu queria saber de você qual a importância, né, para os narradores ter esses bordões, né? A gente conhece os narradores pelos bordões, mas, por exemplo, eu vejo um Rômulo Mendonça que emplacou, sei lá, 20, 30 bordões, né? Até a ESPN já fez essa brincadeira e tal. Então, como que surgiu? É algo natural? É algo que você pensa assim, preciso ter um bordão para ficar marcado na história? Conta pra gente como que é a sua relação com os bordões e como surgiu o caçapa. Então, o caçapa, ele surgiu de um pensamento meu, porque assim, eu acho que não é obrigado ter bordão. Luciano do Vale não tinha bordão, né? E era um monstro de narrador. Outros grandes caras não tiveram bordões, né? O próprio Oscar Ulisses, ele não tem um bordão, ele tem marcas. Eu acho que essas marcas, elas são importantes em alguns momentos, né? Mas elas não são obrigatórias, né? O caçapa é uma coisa assim, na época, né, quando eu comecei na 105, eu gritava gol só, e eu falei, bom, eu não tenho, meu sobrenome já é um sobrenome meio marcante, né, porque do O é difícil de esquecer, porque o nome é igual parente, a gente não escolhe, mas pegou, né, e eu precisava de uma marca para um gol, eu achava que aquilo iria me diferenciar, e no meio que eu estava e não me achava muito superior ao restante, eu precisava de uma marca, perdão, para me destacar. E aí comecei a pensar, acho que foi a única vez que eu pensei mesmo num bordão, né, em algo que eu precisava, no gol. E eu comecei a ouvir, eu ouço muito rádio de fora daqui, né, eu ouço a rádio de Porto Alegre, adoro as transmissões da Gaúcha, da Itatiaia, os caras são uns monstros, né, do Nordeste, né, acho muito legal. E aí, ouvindo, zapeando, um dia, o Milton Neves começou a colocar no programa dele da Rádio Bandeirantes narrações do Atlético, que são do Mário Henrique Caixa, lá da Itatiaia. E o caixa dele eu achei maravilhoso, aquele caixa que ecoa e tal. Falei, mano, eu precisava de um negócio assim, mais ou menos. Mais ou menos desse jeito. Mas eu não posso imitar o cara, eu vou pegar o bordão do cara e botar para mim? Não posso fazer isso. E aí, conversando com meu pai, onde a gente cresceu, lá no Capão Redondo, eles moram lá ainda, na Zona Sul aqui de São Paulo, para quem não é daqui, tem um boteco na frente da nossa casa lá. E meu pai vivia lá. E eu fui lá um dia e vinha vendo lá ele jogar sinuca com os caras. Ele falou, Marcelo, caçapa, fala isso na rádio lá.
Aí eu falei, pô, vou tentar, né? Na 105 a gente podia fazer tudo, inclusive chamar um cara de estrupício, eu vou tentar botar um bordão, né? E aí eu comecei, né? Eu comecei e ninguém falou nada. Eu falei, bom, se não falaram nada, porque gostaram, né? No jornalismo, no news, good news, né? Então, foi ficando e ficou. Quando eu fui para a Rádio Globo, falei, bom, agora eu vou ter que parar com isso, né? Porque eu vou para uma rádio grande e tal, os caras não vão permitir que eu fale uma palavra dessa. Não. Aí o Oscar falou, não, você foi contratado pelo que você faz, você vai trazer o caçapa para sua marca, pô. Aí que eu entendi que tinha virado uma marca, isso depois de 4, 5 anos. E eu demorei a levar para a televisão, porque eu achava a palavra feia para a televisão. Porque no rádio você ouve, você imagina, a bola entrou no buraco lá, no gol, caçapa, né? Mas na TV é meio óbvio. Então na Rede TV eu demorei, só no campeonato inglês mesmo que eu vim começar a usar. E as outras coisas que eu falo lá, no pique do moleque doido, tem umas coisinhas que eu falo lá. Mas foram coisas que surgiram sem eu pensar em alguma transmissão. Esse no pique do moleque doido foi um gol do Robinson, do Tottenham, na Rede TV, que ele fez contra o Chelsea, que ele saiu da defesa, e limpou todo mundo, e eu usei, sem querer, e ficou legal. Eu falei, vou continuar. Né? É isso, são coisas que acontecem nas transmissões que você vai usando, mas eu não acho mesmo obrigatório. Não acho. Eu acho também que não é por isso que hoje eu sou o narrador que eu sou. Eu acho que são só temperinhos, cerejinhas ali que você vai botando. Né? Marcelo, como que você vê a mudança na narração esportiva? Porque é o que você falou, a 105 permitia certas coisas, e hoje a gente vê muitas transmissões clubistas, né, mudando o jeitão que a gente cresceu acompanhando, né? Eu queria saber sua opinião sobre isso. E uma outra opinião é que muitas vezes os torcedores reclamam que o futebol tá chato. Tá chato narrar futebol. Essa última pergunta é uma boa pergunta. Eu acho que tá chato ver futebol, né? Porque os jogos são ruins, a maioria. A maioria dos jogos são muito ruins. Ontem a gente teve um jogo até bacana, mas o Volpi não fez uma defesa, né? E o narrador, ele precisa do momento para sentir emoção, senão ele vai ficar só se esgoelando ali, fingindo, né? Eu acho assim que a mudança na narração ela é natural do nosso tempo, tudo está mudando, né? A gente está aqui, eu não sei onde vocês estão, acho que a Carol nem está em São Paulo, né, Carol? Mas e a gente está conversando aqui, né? Online e tal. E aí a linguagem ela já estava mudando, como você falou. A Band FM do Éder Luiz, que começou tudo isso no rádio, né? Que começou a fazer uma transmissão mais leve, trazendo gírias que, depois que o Osmar parou, isso tinha deixado de acontecer, porque o Osmar Santos foi foi o primeiro cara a trazer gíria para uma transmissão de futebol, né? Fogo no boné do guarda, eram coisas que naquela época, quando meu pai tinha 20 anos, era gíria, né? E depois que ele parou, todo mundo fez o quadradinho ali. E o Éder quebrou um pouco isso, trazendo uma molecada, permitindo piada interna, algumas piadas até meio fortes, tal, mas é a linguagem deles lá. Quando a gente chegou na 105, né, que só tinha o Everaldo Marques de conhecido e o Weber Lima, o resto todo mundo era moleque, a gente falou, a gente pode experimentar coisas, né, de brincar com o jogo, o cara, sei lá, tropeçou na bola, a gente vai dar risada, o Ricardinho começava a rir no ar e tal, esse tipo de humor, né, e trazer uma transmissão sem preocupação de usar uma palavra mais rebuscadinha, sabe, e de contar a história do jogo para o cara como ele fala, que eu acho que é a grande lição que eu aprendi em 16 anos. A gente tem que narrar como a gente conversa, porque o cara gosta de mim pelo que eu sou, não é... é difícil criar um personagem, né, que você mantenha durante tantos anos e tal. Então isso foi mudando, a 105 ajudou a ampliar isso, a Transamérica também, isso foi passando para a maioria das rádios, com exceção daquelas tradicionais que foram mantendo um pouco isso. Acho que a minha chegada na Rádio Globo também foi um pouco para isso, porque o Oscar ele tinha muito medo dessa coisa, de quebrar a tradição do Osmar, de a gente descambar para um humor que foge do jogo. Ele tinha essa preocupação e a gente conseguiu botar um meio termo. E a minha ida para a Band News acho que também foi um pouco disso.
de ter uma linguagem um pouco mais moderna para narrar, porque meus bordões não são muito comuns, eu não uso muito, o jeito que eu falo é um jeito mais direto de contar a história ali, não floreio tanto e tal, é um pouco do meu jeito. As transmissões clubistas ou clubísticas, principalmente da 97, eu acho excepcionais. Sério mesmo, porque eles narram o jogo. O Luiz Cláudio, que eu conheço, sabe narrar. Fernandinho Camargo, que é meu amigo, companheiro da TVN Esportes, sabe narrar e muito, narra muito. O Domênico Gato, que sempre está realizando um sonho da vida dele de ser narrador, narra muito. Então, eles torcem, eles têm esse produto da torcida, mas eles narram o jogo, entendeu? Não é uma coisa que é só a palhaçada pela zoeira e pela loucura, não. Existe ali a técnica, o produto é entregue com qualidade, os meninos comentam, Marcelo Lima é um puta repórter, então o trabalho deles, para mim, é referência nisso. Porque o que acontece, principalmente na internet, é que a galera confunde. Você está torcendo, você pode fazer uma transmissão torcedora, mas você não pode distorcer o que está rolando. Você não pode ser fanático no ar, isso eu não gosto. O fanático que não vê o que está rolando, que é só loucura, a gritaria, não sei o quê, pela gritaria. Não, mas ali na 97 existe um conteúdo, entendeu? Que está embalado daquela maneira. Eu acho super legal. Eu me lembro que uma época a Ambev tentou fazer uma coisa como essa na internet, lá em 2010, mais ou menos, mas aí o projeto não andou. Eu acho ótimo, cara. Eu acho que o mundo muda e a gente tem que mudar com ele, né? O rádio que eu cresci, que você cresceu ouvindo, ele não existe mais. Zé Silvério parou, né? O Fiore parou, os caras estão parando. O tempo está chegando, o Galvão vai parar, Luciano morreu. Cara, é a vida, é isso. Agora esse legado está com a gente, está com o André Henning, está com o Jorge Igor, tá comigo, tá com os meninos, com o Guilherme Lage. É isso aí, meu. A gente tem que tocar agora esse rolo, mas não do jeito que eles fizeram, com o nosso jeito, que a gente é o contemporâneo, né? Ô, Marcelo, nossa entrevista está chegando ao fim. Mas já? Pois é, muito rápido. Eu queria tanta coisa para te perguntar. Falo muito, pô. Por mim não, viu, gente? Eu tô com tempo, hoje eu tô de folga. Primeiro você começou a entrevista com a gente, elogiando a entrevista, né, com a Luciana, que nós fizemos aqui. Eu queria saber a sua opinião sobre as mulheres narradoras, esse espaço que está se abrindo. Eu queria também saber, para a gente encerrar, qual lance do esporte você gostaria de ter narrado? Pode ser qualquer lance, de qualquer modalidade, enfim, algo que você acha que foi muito especial, que você falou, esse aí eu queria ter tido esse prazer de narrar. Bom, eu talvez seja um dos maiores entusiastas da ideia da narração feminina. Eu procurei me aproximar e ajudar na medida do possível, né? Porque a Luciana falou na entrevista e ela está corretíssima, existe uma trajetória, existe uma caminhada que nós fizemos, que eu fiz e que essas meninas vão ter que fazer também. E elas têm uma dificuldade a mais, porque elas já estão começando em cima. A gente não, eu trabalhei na Rádio ABC, eu trabalhei na Rádio Piracema FM de Pirassununga, eu tive um estágio no Portal Terra que me ensinou muito como jornalista, para hoje chegar no ponto que eu cheguei, de estar na TV, de estar no rádio, de estar no streaming, bem posicionado na carreira, no mercado que é muito difícil. Elas não, elas já estão, a Natalinha está na Globo, cara, a Renata está na Globo, a Luciana, que foi a primeira, está na ESPN, entendeu? Então elas já estão num holofote que é muito duro, porque eu errei ontem, numa transmissão nichada, aliás, anteontem, de triatlo, e eu já fiquei arrasado. Imagina o que essas meninas passam. Então, eu procurei me aproximar muito de todas elas, da Isabelle, e conversar e tentar mostrar aquilo que eu aprendi para elas, e sempre dar moral, sempre tuitar, sempre... Porque é necessário quebrar isso, gente, assim, é necessário, não é possível. Por quê que eu pude ter esse sonho de 10, de 30 anos atrás, que me trouxe até aqui, que me permitiu morar onde eu moro, que me permitiu ter o que eu tenho? Por que você, Carol, não pode ter esse sonho? Por que uma menina de 10 anos hoje não pode ter esse sonho? Quem somos nós para podar um negócio? Não existe isso. Agora, tem uma trajetória. Elas vão ter... Nós, todos, nós homens,
que assistimos e ouvimos, a gente vai ter que se acostumar com ela, como um dia tiveram que acostumar com o Nicolau Tuma, que foi o primeiro narrador de rádio da história em 1919. Não foi fácil para ele. Não foi, olha que legal, tem um cara falando depressa no rádio. Não foi assim, né? Então, Pedro Luiz, esses caras que trouxeram rádio para aquilo que a gente conhece hoje, eles passaram por esse caminho que essas meninas estão passando hoje. Então, elas vão sofrer um pouco. Elas sabem disso. Mas eu acho maravilhoso viver esse momento, ver esse momento. Trabalhei com a Ana Thaís durante muito tempo na Rádio Globo, foi uma das grandes amigas que eu fiz lá, uma pessoa que me ajudou demais, que se não fosse um conselho dela, eu não seria o narrador que eu sou hoje, e isso eu não vou esquecer. E procurei fazer o mesmo com essas meninas, que são talentosas. Eu acho a Natália Lara um fenômeno, porque ela estuda, ela tem uma facilidade de conhecimento das modalidades que é difícil para o narrador ter o sentido dessas modalidades. A gente, quando ela começou no vôlei lá no canal Vôlei Brasil com a gente, não precisou falar muito, né? Não precisei passar muita coisa para ela. O basquete ela, pelo jeito, já sabia. Então, ela tem tudo para voar muito, assim como a Isabelle, assim como a Trevisan, que eu brinco de narradoras, toda vez que eu encontro com ela eu chamo de narradora, e eu gosto de chamar porque é o que elas são mesmo. Então eu torço pelo dia, e esse dia está chegando, né? Que a gente vai poder se encontrar nos estádios aí, bater papo e dividir cabine, meu. Isso aí é lindo demais, né? Eu fico até emocionado de falar. Mas eu acho legal, porque é um espaço que não existia, e a gente está vendo esse momento. Eu acho bem legal. O lance, cara, o que eu não narrei, eu já narrei tanta coisa na minha vida, mas, sinceramente, o que eu gostaria de narrar e não narrei é um título da seleção brasileira, né? Uma Copa do Mundo, um título brasileiro na Copa do Mundo, porque medalha olímpica do Brasil eu já consegui fazer, né? A primeira medalha do vôlei fui eu narrei no Terra, né? Então eu vivi esse momento, mas falta essa Copa do Mundo, né? Uma final de Copa, todo narrador quer isso, né? Não sei se vou conseguir, depende, de repente tá na mão do homem lá em cima, que já me trouxe até aqui, tá bom pra caramba. Ô, Marcelo, que conselho você pode dar para o SAMU para que a voz dele retorne rapidamente, por favor? Afinal, você deve ter perdido a voz algumas vezes, né? Já perdi hoje. A minha tá indo embora aqui, daqui a pouco ela vai embora. Primeiro fique quieto. Fale pouco, 15 gotinhas de própolis na água pela manhã em jejum, faça exercícios regularmente, é que eu não tô com tem uma garrafinha dos atletas da Voz que eu ganhei da minha fono, tem um canudão assim, você bota mais ou menos um 100 ml de água e fica lá, parecendo um bestão. Mas funciona. Todos os dias, 10 minutinhos, você vai ver que a voz vai voltando devagar. A minha tem que voltar até amanhã, se Deus quiser. Marcelo, muito obrigada, viu, mais uma vez por você ter aceito o convite para conversar com a gente. Saúde para você, para sua família, que essa vacina possa chegar logo para todo mundo, que a gente possa voltar para o estádio e que a gente possa se encontrar lá. Não vou dividir cabine, mas tenho certeza que todos nós aqui queremos passar na cabine para te dar um abraço antes de uma transmissão, viu? Muito obrigado e ainda mais sucesso para você na sua carreira. Obrigado, queridos. Muito legal estar aqui com vocês. Saúde mesmo. Graças a Deus, a minha esposa aqui já tomou a primeira dose, porque ela é psicóloga. A gente fica aliviado, meu pai, minha mãe. Falta o narrador aqui. Eu acho que vai levar um tempinho. A gente tenta, né, se resguardar. Não é fácil, porque a gente está em vários lugares, né? Sempre, uma vez por mês, eu faço um PCR lá para garantir que está tudo bem. E faz muita falta na Rádio Estádio, gente. Com torcida, né? Perde muito, né? E faz com que a gente tenha que se esforçar mais, porque a emoção fica toda na nossa voz, né? E não no ambiente. Então, tomara que a gente tenha a nossa vida de volta e que as pessoas que são responsáveis por isso trabalhem por isso, evidentemente, porque é para isso que elas estão lá. É bem decepcionante que a gente está vendo no Brasil nesse aspecto. Mas, como tudo na vida passa, até uva passa, isso aí vai passar também. Em breve a gente vai se encontrar para dar risada, lembrar boas histórias e dividir transmissões. Parabéns pelo projeto, viu? Muito legal. Sucesso para vocês. No que precisar de mim, é só chamar. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o narrador Marcelo Duó. Se vocês curtiram, envie o link para o amigo que vocês acham que também vai gostar desse conteúdo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda segunda e toda quinta tem entrevista exclusiva aqui no Vamos Pro Jogo. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima
e vamos pro jogo. Vamos pro Vamos jogo. pro jogo.